Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui novamente para este quadro que chamamos Paulatino, no qual nós extraímos trechos da obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, com o objetivo de nos trazer lições preciosas para a nossa reflexão em tempos difíceis. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar, eu gostaria de dar uma notícia que não é das melhores. Infelizmente, a gente não vai mais poder colocar os trechos dos vídeos, dos clipes, né, musicais, porque a gente no Lições de Amor está tendo um problema muito grande com o YouTube em relação a direitos autorais. Nos primeiros vídeos, havia apenas uma notificação, né, dizendo que aqueles vídeos são de propriedade intelectual de outra pessoa, e a gente sempre cita, né, sempre cita o nome da pessoa, o nome da obra, dando todos os créditos, mas parece que isso não é suficiente para o YouTube. Então, nos primeiros vídeos, eles simplesmente colocaram assim uma baixa divulgação dos vídeos, tornaram os vídeos não monetizáveis, não nos constrangeu, né, digamos assim, a remover o vídeo. E no último, que eu já tinha gravado, esse vídeo que eu vou gravar agora, né, eu já tinha gravado antes, tinha publicado no canal, né, subido no canal, e o YouTube removeu. E ameaçou, né, fez uma ameaça dizendo que nós tínhamos contrariado as regras, né, da comunidade, e a gente entende, né, que essas regras são importantes para poder organizar o fluxo, né, dos vídeos que circulam dentro do YouTube, e que se nós voltássemos a publicar vídeos que contivessem trechos de músicas, seríamos impedidos de publicar qualquer vídeo, com um banimento do YouTube. Então isso me deixou muito preocupada, porque, assim, né, dá para entender que quando a gente posta, por exemplo, aqui no Lições de Amor, um vídeo de música, aquelas pessoas que porventura viriam diretamente de lá da fonte podem ver também por aqui, e isso pode ter um desvio, né, de visualizações e likes, que são métricas importantes para a internet, mas não sei. A verdade é que eu não sei, né, como resolver isso, quer dizer, como resolver é deixando de colocar. E nisso o YouTube foi bastante expresso, mas a razão pela qual houve essa ameaça de banimento, efetivamente não sei, porque não me parece ter sido nenhum crime, né? Mas contrariou as regras da comunidade, e isso é o suficiente para a gente respeitar. Então, eu estou fazendo essa explicação, né, para que a gente possa adentrar nas reflexões da obra Paulo e Estevão sem a mediação da música, e vocês entendam o porquê dessa mudança, né? Não foi algo aleatório, pelo contrário, né? Foi contrário às nossas vontades, ao nosso interesse, mas infelizmente é assim que acontece, né? Então, nós vamos manter o paulatino, trazendo aqui, né, as reflexões, mas agora sem música, né? Só mesmo com as nossas reflexões, que espero que estejam sendo de alguma sorte úteis. Tudo bem? Peço desculpas, né, por todo esse mal-estar. Não esperava que isso acontecesse. Outros amigos, antes de eu começar esse quadro, eu falei, né, com outros amigos, sobre o fato de colocar vídeos musicais, se isso daria problema com o YouTube. Nenhum dos amigos com quem eu falei teve problema, mas acabou, no meu caso, havendo, né, esse problema sério, e para não ficar sem publicar vídeos, né, acabei optando por me abster de utilizar os vídeos musicais, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre a frase que nos inspira hoje as nossas reflexões. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Essa frase está na obra Paulo e Estevão e foi proferida por Paulo de Tarso num diálogo Barnabé. Então a gente vai falar agora um pouco sobre esse contexto no qual a frase foi dita. Nós estamos aqui na obra, na segunda parte, no capítulo de número 4, Primeiros Labores Apostólicos. Nessa altura da obra,
Paulo já havia se convertido, ele já estava participando das excursões de propaganda ao lado de Barnabé, que foi o seu primeiro companheiro, né? As excursões de propaganda nada mais são do que espécies de expedições em que Paulo saía em dupla, né? No caso, nessa viagem que a gente está falando hoje, junto com Barnabé, e ele parava de cidade em cidade com o objetivo de difundir a Boa Nova, falar sobre o Evangelho de Jesus. Paulo tem uma característica muito especial, que mesmo nos deslocamentos ele também falava sobre o Evangelho, né? E a sua vida era o próprio testemunho, né, de como o Evangelho pode redimir a criatura humana. Então, eles estavam em Icônio. Paulo tinha passado uma situação lamentável em Icônio. Uma jovem de nome Listra declarou-se para ele, dizendo-se completamente apaixonada. Ela tinha um noivo, Tamires, e isso deu uma confusão danada, né? Tamires, provavelmente pelo delírio do ciúme, e Emmanuel dá a entender também que, por conta de influências espirituais, parte para cima de Paulo, encolerizado, e Paulo, já visivelmente transformado, né, mais pacificado interiormente, consegue lidar com aquela situação com muita naturalidade. Vira-se, inclusive, para a Tecla, que foi essa jovem que se declarou para ele, com um tom paternal, né, dizendo: filha, não se apaixone por um homem, né, feito de lodo que está destinado a morrer. Inclusive, a gente tem um paulatino sobre essa passagem que a gente fez com Rafael Papa. Pesquisem que está muito bom. Então, depois disso, a situação ficou insustentável. Paulo foi preso por conta disso, né, acusado de seduzir uma jovem indefesa, além de blasfêmia, calúnia, sortilégios. Ele decidiu sair de Icônio para não prejudicar os seus anfitriões, sobretudo Onesíforo, os cristãos e a própria moça, porque a situação da moça ficou bastante deplorável. Ela passou a ser objeto da ironia popular e o seu noivo profundamente humilhado por conta da situação, né? Ou melhor, da interpretação da situação que ele fez, né? De uma quase traição, né? Então, o que acontece é que Paulo, depois que ele sai da prisão, sem se demorar muito para descansar, recuperar suas forças, acabar cicatrizando, né, das feridas que foram abertas por conta das lacerações da prisão, ele não se demora muito e decide sair com Barnabé para Listra, onde Onesíforo tinha uma parente e essa parente iria ser a nova anfitriã de Paulo. A gente está falando de Eunice, ou melhor, de Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo, respectivamente. Timóteo foi o filho espiritual de Paulo de Tarso. Ele que não pôde ser pai biológico, né, de ninguém, mas teve muitos filhos do Calvário, como Ananias já tinha dito para ele, e a própria Abigail. E esses filhos ele soube orientar, encorajar, direcionar, como foi o caso de Timóteo, que nessa época tinha 13 anos incompletos e ele fica embevecido, né, com as apresentações do apóstolo Paulo, as conversações íntimas e a convivência com ele. Então, Paulo e Barnabé, depois de todos esses dissabores, né, e contrariedades, eles ficam extremamente sensibilizados com um acolhimento amoroso que tem ali naquela cidade, né, de Listra, por parte de Lloyd e Eunice. E a cidade em si, ela não tinha sinagoga, tinha apenas um templo onde se fazia culto, né, aos deuses do Olimpo. Então, Paulo, com muita coragem moral, decide ir para a praça pública, com o objetivo de falar sobre o Evangelho. E efetivamente ele assim faz. Ele vai para a praça pública, começa a falar sobre a lei de Moisés e depois continua, né, falando sobre o Evangelho de Jesus, e aquilo tem um efeito extraordinário sobre as pessoas. E, fora isso, ele percebe que no público havia um homem, nos dizeres de Emmanuel, um coxo ou aleijado, que caminhava com muita dificuldade, né? E Paulo, aproveitando aquela oportunidade,
à distância de alguns metros daquele homem, com a sua energia, exortou que ele se levantasse definitivamente e que não mais se arrastasse ou andasse com dificuldade. E dali a instantes, o aleijado começou a saltar, diz Emmanuel, né? E é nesse ínterim que a gente tem a frase que foi dita por Paulo de Tarso a Barnabé. Barnabé comemora, dizendo que tinha sido um grande triunfo e que as dádivas do Cristo tinham sido, né, estavam sendo numerosas, o Senhor estava se lembrando deles, né, os seus fiéis seguidores, e Paulo, aproveitando o momento para suscitar uma reflexão, quando poderia também ser engolfado pela vaidade, pelo orgulho, ele vai dizer: quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. E aí ele diz que pensa que todos experimentariam, né, muitas provações, grandes provações, principalmente ele e Barnabé, que estavam com essa função de levar o evangelho adiante. Aliás, diz ele, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. Então é importante a gente trazer essa frase, né, explicando o contexto agora, né, no qual ela foi dita, trazer isso para os nossos dias atuais. Será que nós, meus amigos, também estamos informados que quando nós recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos, né? Será que a gente está preparado para esse expediente, para esse gênero de coisas? Em geral, quando a nossa vida nos sorri, quando a gente está passando, né, por uma situação financeira equilibrada, quando a nossa vida pessoal está equacionada, que a gente diz que está amando, né? Quando a gente tem sucesso profissional, reconhecimento na carreira, quando os trabalhos, né, na seara espírita, especificamente no nosso caso, né, da nossa religião, fluem com naturalidade, né, com espontaneidade, a gente diz que está feliz, que está tudo certo. Mas será que estes não são, digamos assim, acréscimos de misericórdia do alto para nos estimular a começar a nossa trilha, né, a começar a nossa caminhada? Porque muitas vezes, ao pequeno sinal de contrariedade e mudança, ao primeiro vento contrário que sopra, quando as primeiras dificuldades começam a aparecer, as dores, as rudes provações, as aflições começam a despontar, a gente já tem um movimento de se enfraquecer da fé. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Porque segue um raciocínio lógico. À medida que a gente se fortalece e que a gente está se robustecendo moralmente, que nós ampliamos o nosso conhecimento, entendimento, expandimos a nossa consciência de novas ideias, percepções e entendimentos sobre a vida, nós temos condição de suportar, então, cruzes mais pesadas. Esse é o objetivo. A gente vai testemunhando, né, nos pequenos lances da nossa vida cotidiana normal, digamos assim, até que a gente tenha condição de prestar os grandes testemunhos. Então, o nosso futuro é o testemunho dos cristãos, como ocorreram, né, nos cristãos primitivos, no cristianismo primitivo. Não digo literalmente, né, ser massacrado, martirizado por feras esfaimadas num circo de horror. Deus queira que a gente não retorne a essa barbárie, mas eu digo no sentido da prova ser especialmente caprichada, né, ter um nível assim bem árduo de comprometimento, de suscitar, né, a nossa renúncia, a nossa abnegação a níveis cada vez maiores. Então, a gente precisa refletir que todas as vezes que a gente recebe esses favores, nada mais é do que um acréscimo, né, de bondade do alto para que nos testemunhos a gente também conserve fidelidade. E aí, o que a gente pode entender por testemunho, né? É interessante essa figura, que é inclusive uma figura muito utilizada na justiça, né? A testemunha
É aquela pessoa que diz o seu parecer, né, e fala sobre a verdade, né, tanto que relatos de testemunha que tenham fragmentos, né, de inverdades podem inclusive ser passíveis, né, de processo, daquela pessoa ser incriminada de algum modo, mas a testemunha, ela doa, né, uma parte da sua vida. Ela coloca, inclusive, os seus valores postos ali em prova. Ela fala sobre o que viu, sobre o que ouviu, sobre o que viveu, e aquilo tem uma relevância muito grande na investigação de um crime, na acariação de um fato, para que se busque a verdade. Então, através de um relato, a gente prova o nosso envolvimento. Esse é mais ou menos, né, o conceito que a gente pode apreender do testemunho. Não são apenas palavras, né, num discurso teórico, algo que eu gostaria que fosse feito. O testemunho é a prova real e concreta de uma vivência, de uma experiência. E o tempo todo nós estamos sendo convidados ao testemunho. Mas contra isso há uma série de defesas. Fugir ao testemunho, né, querer adiá-lo, não permanecer fiel e aí colocar, né, algumas inverdades nesse testemunho, forjando ao modo como nós acreditamos que fosse mais aprazível ou mais tolerável, porque testemunhar, como dissemos, é dar de si mesmo, então a gente também está envolvido naquela história de algum modo. E será que a gente vai suportar ouvir de nós mesmos, né? O fato da gente ter tido envolvimento naquilo, mesmo que hoje a nossa consciência repudie esse fato. Então, testemunhar sempre é algo difícil, porque pressupõe nos colocar à prova. A gente sempre testemunha, não naquilo que a gente já venceu, que já são coisas equacionadas na nossa vida, né, que já são vícios que nós não conservamos mais, imperfeições que nós vencemos, né, padrões que nós superamos. A gente sempre testemunha em nossas fraquezas, a gente sempre testemunha de nossas imperfeições. Mas o testemunho ele tem uma característica muito especial que mostra a nossa força de, pelo menos, ter se colocado para tentar vencer aquilo, né? Mostra a nossa perseverança no ideal, porque se nós somos abençoados pelo testemunho, nós fomos, de certo modo, eleitos, ou seja, os candidatos que passamos pelas provas mais básicas e agora estamos convidados a ter mais do que uma experiência, né? Tem uma outra passagem na obra que Paulo vai marcar bem essa diferença, né? Ao próprio Barnabé, falando sobre o sobrinho de Barnabé, João Maria Marcos. Há de se ponderar sobre a diferença entre ter uma experiência e ter um testemunho. A gente tem várias experiências até chegar ao momento do testemunho, em que a gente vai mostrar, né, o nosso enfrentamento àquelas condições mais difíceis. E hoje, inevitavelmente, todos estamos passando por uma situação assim. A pandemia pelo coronavírus alterou completamente a nossa forma de nos relacionar, da gente interagir, da gente trabalhar, mudou a forma de se relacionar, né? E também pode ter alterado o nosso relacionamento em família, com as outras pessoas. Então, essa pandemia veio para que a gente realinhasse também as nossas prioridades e analisasse, principalmente no movimento reflexivo, né? Ou seja, do ser para si mesmo, sobre qual a nossa função aqui, a que a gente realmente se destina, o que a gente quer, né? Qual a lição que a gente está querendo levar, qual o proveito das experiências que a gente tem se candidatando para o grande testemunho. Então, para muitos de nós, a pandemia é um testemunho de fé.
no que tange ao enfrentamento às nossas vacilações e ambiguidades, né? A confiar sem necessariamente ter garantias, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, para aqueles que estão mais novos, quando que serão vacinados, né? Para aqueles que estão na expectativa, né, do retorno de uma atividade laborativa mais presencial, quando que isso vai poder se dar. Então, a gente também não pode manter a nossa vida em suspenso. Os processos de progresso moral continuam funcionando na pandemia e em até maior número. A gente tem visto muita fraternidade sendo feita, né? Muita solidariedade sendo protagonizada, né, por pessoas religiosas e não religiosas que se compadecem da situação dos outros. Então, isso também faz parte do nosso testemunho, a capacidade de entendimento dessa situação e de se colocar nesse auxílio, nessa cooperação, nessa ajuda mútua, porque é assim também que nós fazemos o exercício e a prática da lei de amor, colocando todos esses nossos conhecimentos agora em prática, né? Então, meus amigos, é isso. Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil, que nós tenhamos a clara ideia de que os muitos favores que nós recebemos, eles precisarão ser testemunhados em algum momento e o Pai aguarda apenas a nossa preparação para isso, que possamos então estar preparados para tudo que vier, com coragem, com confiança, sabendo que sempre Deus provê as nossas necessidades e, principalmente, com muito amor no coração e cientes do nosso papel enquanto espíritos imortais. Um grande fraternal abraço a todos e até a próxima, se Jesus assim permitir.